Fala aí, gente, André Mendes Queiroz, mais um vídeo para vocês. Eu sempre gosto de compartilhar minhas experiências. Ao longo eu fiz muitos concursos mesmo, eu acho que fiz mais de 10 concursos, eu não consigo contar, mas de operador de TV, ASG, Gari, porteiro de colégio, para psicólogo, fiz 2 para psicólogo, um de perito criminal, outro de psicólogo para aqueles que atendem posto de saúde. Mas antes de falar como se faz uma prova, eu quero que você se inscreva no canal agora. Se inscreva agora, é importante para você se inscrever nesse canal. E siga meu Instagram e deixa o like, fela da mãe, deixa o like. Pessoal, é o seguinte, uma das características desse canal é a linguagem simples, né? A linguagem simples. Primeira coisa, quando você vai abrir a prova, você vai ter um impacto profundo. Você vai achar que não sabe M nenhuma. Então isso é normal, é o primeiro impacto. Principalmente quando você vê a redação, você tem esse impacto. Se tiver redação, a primeira coisa que eu faço é a redação. Ponto. Tem gente que se faz no final e se dá bem. Eu não consigo fazer a redação no final. Por quê? Eu suponho que minha glicose já vai estar baixa, meu raciocínio minha concentração já vai estar indo para o escambau, no começo eu vou estar mais descansado, as ideias vão fluir melhor, né? Eu posso estar achando que a prova é enfim, a prova está horrível e eu faço logo no começo a redação e já passo para o cartão de resposta, ponto. Depois que eu faço a redação, já passo para a folha a que vai ser corrigida, que tiro do rascunho e passo para ela. O que é que eu faço? Eu dou uma geral na prova, eu vou lendo a prova, certo? E não fico parado naquela questão que eu não sei. Eu não fico quebrando a cabeça com ela. Eu pulo e vou direto para outra. E se eu não souber, enfim, eu vou até o final da prova. Ali eu vou encontrar algumas questões, às vezes eu não encontro nada, mas às vezes eu encontro metade das questões que eu já sei, respondo e aí eu volto para aquelas que eu já não volto para aquelas questões que eu não fiz. Quando eu volto para aquelas questões que eu não fiz, e às vezes quando eu estou indo, eu me lembro da resposta daquela questão que eu não fiz. Eu me lembro e aí eu já volto e já respondo ela. Por quê? Como é que o cérebro trabalha? Por exemplo, se você se lembra, você sabe o nome de uma música, ela está na tua mente, você está cantando ela, mas você não consegue, não lembra, não sabe como faz. Então, mas ela está na ponta da língua. E quando você relaxa, quando você para de pensar nela, aquela resposta vem. Pronto, é o mesmo efeito que acontece comigo na prova. Eu acho que isso já aconteceu com alguém. Se aconteceu com você, deixa aqui no comentário. Então, pessoal, eu faço isso. Eu saio lendo a prova e respondendo aquelas que eu sei, né? Prova, gente, é o seguinte, você tem que ter o hábito de fazer provas antes do concurso. É o hábito de fazer simulados, né? Isso serve para o TAF também, serve para qualquer coisa. O simulado é diferente de estudar por questões. O que é estudar? Eu falo estudar por questões, as pessoas acham que é responder o certo e errado e pula para a próxima. Responder o certo e errado e pula para a próxima, aí você faz 1000 questões durante o dia. Isso não é estudar por questões, isso é fazer simulado. E estudar por questões é quando o que eu faço? Eu pego aquela questãozinha sobre determinado assunto, por exemplo, sobre informática, sobre computação em nuvem. Então, eu estudo, saiu uma questão sobre intranet. Então, eu estudo até eu estar seguro para responder aquela questão de intranet, até exaurir aquela questão de intranet, porque eu sei que se cair uma questão de intranet, eu não vou errar. Se eu estudar pouco sobre aquela questão, se eu ler pouco sobre ela, eu provavelmente vou esquecer facilmente. Então, se eu exaurir, então eu leio num site, aí já encontrei a resposta, leio em 2, 3, 4 sites a mesma coisa sobre computação intranet, sobre o que é intranet. Então eu faço isso e isso fica bem gravado. Na verdade você tem que estudar, como o professor P fala, você tem que estudar para nunca mais esquecer. Existe uma fórmula, como andar de bicicleta, aprender a dirigir, aprender a cozinhar. Chega uma hora que aquilo ali você não esquece mais. É como aprender a tocar violão, deixa eu ver se isso aqui está afinado. É como aprender a tocar violão. Né? Quando você faz isso aqui, de tanto tocar violão,
eu não desaprendi mais. Então você tem que fazer. Eu vi um cara que estudava para concurso que ele estudava o assunto até aprender. Quando ele aprendia, era que ele pulava de assunto. Lógico que isso você não vai estudar, o edital abriu, você não vai estudar assim. Mas, por exemplo, a PRF teve o concurso agora, vai ter o concurso aqui há um ano. Então eu estudo até exaurir aquele assunto. Oração subordinada, coordenada, tal. Eu estudo até aprender. Quando eu estudo até aprender, é que não sai mais da mente. Você sabe aquilo. É igual o professor que dá aula sobre isso. Ele não precisa estudar mais, porque ele dá tanta aula e faz tanta coisa sobre aquilo. Eu acho que quando você não precisa mais estudar, quando aquilo já está massificado, por exemplo, se você lembrar o número que você mais disca, se você lembrar alguma coisa que você faz rotineiramente e você não esquece mais, como dirigir, andar de bicicleta, quando você começou, por exemplo, quando eu comecei a tocar violão, eu não tinha segurança, né? Eu não tinha essa segurança. Então, eu não conseguia fazer coisas que eu faço como isso aqui. Por exemplo, é isso aqui, ó. Então, eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum. O violão para mim era um mistério. A mesma coisa vai ser com as matérias que você vai fazer. Você vai começar a estudar e aquilo vai ser um mistério, um mundo desconhecido, uma cidade que você nunca caminhou. Se você persistir no estudo, né, se você não desistir quando você acha que aquilo é muito difícil, mas se você persistir naquela caminhada, é como andar num bairro, como ir a determinado local, como viajar daqui para São Paulo. Se você for 3 vezes, aquilo vira rotina na sua vida e você já faz aquilo automaticamente. Eu me lembro que quando você começa a dirigir, você olha para o pedal, você olha para a marcha que você está passando. Então você começa, a mesma coisa é fazer simulados. Faça simulados, imprima a prova e fique lá sentado até responder, chegar ao final. Imprima a folha de redação e faça tema de redações constantemente, Chega uma hora, não importa se você está indo mal, se você está, mas persista, que uma hora você vai conseguir fazer. Então é assim que eu faço as provas, né? Lembrando, esse impacto inicial acontece com todo mundo, a não ser que o cara estude há muito tempo, seja um cara que sabe trabalhar com inteligência, aplicado aos estudos, que é uma das áreas que eu vou atacar, a inteligência aplicada aos estudos, e ele consegue. André, mas por que você dá dica de estudos? Bem, eu dou dica de estudos porque pode não servir para você que é expert, que já está muito tempo estudando, mas para aquelas pessoas que começaram agora, as pessoas não sabem o que é um edital, como eu não sabia o que era edital, eu não sabia o meu primeiro concurso, eu me inscrevi e não sabia que tinha que estudar. Foi a PM Pernambuco que eu fiz. Quando eu fiz essa prova da PM, eu consegui passar. Eu me lembro que eram 100 mil inscritos, 100 mil. Eu consegui ficar em 11 mil. Então, assim, eu venci o que aí? 89 mil pessoas, sem estudar. E quando eu fui falar todo pousudo para um professor, olha, consegui, ele deu uma bronca em mim. Eu disse, professor, mas eu tenho que fazer o que? Eu não fiz a prova? Não, você tem que pegar. Aí ele mostrou como é que se estuda, como é que pegava o edital, como é que estudava cada assunto. Aí eu aprendi que tinha que se estudar para a prova. Mas isso foi em 2004, 2003 que eu fiz essa prova. Foi minha primeira prova para concurso. Para você ter ideia, comecei em 2003, 2004 a estudar para concursos. Mas, lógico que teve pausas grandes, né? Então, saí de um lugar impossível, assim, a aprovado em concurso. Teve uma hora que de tanto estudar, de tanto fazer concurso, as aprovações começaram a surgir. Mas não foi do dia para a noite. E se perguntassem a mim se eu ia passar nesses concursos que eu passei, eu não acreditaria. Se mostrasse para mim o que eu tenho hoje, né, em relação ao que eu tinha no passado, eu jamais ia acreditar que ia atingir essa meta, que ia chegar nesse lugar. Então, não é impossível, é importante que você persista nisso, você tem que aprender a fazer provas, e provas só se aprende fazendo. Eu jamais vou passar um ano ensinando uma pessoa a dirigir, ela
sem nunca ter pegado no carro, e ela vai entrar no carro e vai sair dirigindo, jamais. Né? Se você começar primeiro a dirigindo, você vê que toda a teoria que as pessoas passam um ano estudando para aprender a dirigir, um exemplo hipotético, né? Então, a pessoa vai dirigir mais rápido do que ficar estudando aquela teoria. Era igual aprender violão. Era igual, tinha um cara que passava um ano só estudando teoria em conservatório, não sei o quê, e o cara lá da esquina com aquela revistinha começou a tocar João de Santo Cristo, Faroeste Caboclo, começou a tocar antes daquele cara que e tocava bem, né? Tocava bem só estudando por revistinha. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um comentário aqui. É importante para você o feedback. Um abraço.